alguns meses eu tive uma indisposição forte. Perdi a fome, a sede e me sentia completamente esgotado. Procurei atendimento em hospitais do convênio. Passei por vários médicos. Nem todos me examinaram da maneira tradicional, escutando o coração, apertando a barriga, essas coisas que os médicos costumam fazer. Nenhum deles perguntou o que havia acontecido nos últimos dias, o meu histórico recente. Como não sabiam o que eu tinha, me mandaram fazer exames. 2 tomografias, uma radiografia, exame de sangue, de urina. Eu voltei ao hospital por 4 dias. Eu dizia, eu não como e não bebo água há 2 dias, há 3 dias, há 4 dias. Nenhum médico me colocou no soro para me hidratar, recompor as perdas do meu organismo. Só queriam encontrar a causa do meu mal. Não encontraram. No primeiro dia eu estava mal. No quarto eu estava péssimo. Mesmo assim, me deram alta. Fui ao meu médico que voltara de férias. Ele me examinou, perguntou o que havia acontecido nos últimos dias e tirou sua conclusão. Me recomendou repouso. Eu estava com esgotamento físico. Repousei, sarei. Agora, fico pensando nas pessoas que nem convênio médico têm. O que fazem? O aposentado Edson Castellani teve uma história bem mais grave. O despreparo de um médico o colocou num leito hospitalar por 1 ano e meio. Passou por diversas cirurgias. Tive que fazer 4 cirurgias, porque não foi bem feito o serviço, né? Nem sempre pega um profissional capacitado. O cara ficou todo recortado. Todo recortado, gente. Que foi a infecção hospitalar que Isso aqui apodreceu tudo. O senhor chegou a pensar que ia morrer? Mas você pensa o quê? O experiente médico Dr. Leonel Fernandes, diretor superintendente do Hospital Santa Cruz de São Paulo, relata um caso que presenciou no plantão que fazia em um hospital público. Um jovem médico diagnosticou cirrose no paciente que estava com os olhos amarelados. Eu examinei o doente, não achei nada de cirrose, não tinha ascite, não tinha barriga d'água, não tinha nada. Você teve febre? Tive febre, doutor. Como é que... Conte-me. Eu não medi, mas eu senti o corpo quente e me deu um calafrio. E onde você mora? Tem rato? Não, onde eu moro não tem rato, porque agora eu estou no albergue. Mas antes de eu morar no albergue, até a semana retrasada, eu fiquei 5 dias dormindo num terreno baldio e lá tinha rato. O diagnóstico, lógico, que foi a leptospirose. Se a gente deixa o diagnóstico de cirrose, esse doente ia complicar e ia morrer de leptospirose. O erro médico relatado joga a luz na questão que mencionei no meu caso. O médico não perguntou o histórico recente do doente, não valorizou a sagrada relação médico-paciente. Sabem pedir tomografia de última geração, ressonância magnética, exames laboratoriais, mais complexos, mas esquecem de botar a mão no doente e tirar uma história clínica, que é o fundamental, é o ponto principal da propedêutica médica, é a história clínica. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, CREMESP, recebe em média 10 denúncias contra médicos por dia. 12 profissionais têm o direito de exercer a profissão cassado a cada ano. Por causa de situações como essas, o CREMESP criou uma prova para os formandos em medicina. Trata-se de um teste com 120 questões de múltipla escolha, conhecido por Exame do CREMESP. Ele existe desde 2005 e, a partir de 2012, tornou-se obrigatório. Todos os formandos em medicina do estado de São Paulo têm de fazê-lo para conseguir o registro profissional. Ainda não há obrigatoriedade de ter a nota superior a 60%, mas é preciso fazer a prova. Isso já existe em países como os Estados Unidos, Canadá, os países anglo-saxônicos, de uma maneira geral, exige que o indivíduo tenha uma comprovação no final do seu curso de que ele realmente está capacitado. Não basta apenas o diploma da faculdade, que ele seja avaliado por um organismo externo. Isso é o nosso objetivo aqui no país. Já existe há alguns anos no Congresso Nacional projetos de lei para instituir um exame de habilitação para o exercício da medicina. O que é assustador é que, desde que foi criado o exame do CREMESP, metade dos recém-formados não alcançou a média mínima, 60%. No último, realizado em 2012, 54% dos médicos foram reprovados.
As faculdades de Medicina da USP, da Unicamp e a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo são as que os alunos tiveram as melhores notas. E aqui, a Escola Paulista de Medicina, a média foi 66,9%. Por cento da prova. E a maior média foi 70%. Para o diretor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, o resultado é preocupante. O importante do exame do CREMESP é que ele já deu um sinal de alerta de que as coisas não estão bem. O número, eu acho que ele já fala por si, né? A gente ter metade dos médicos sem conseguir uma nota 6 no exame é preocupante. O médico José Luiz Bonamigo Filho é a favor da aplicação obrigatória do exame do CREMESP. Infelizmente, a expansão de escolas que houve nas últimas décadas no Brasil produziu escolas médicas muito ruins. Escolas médicas sem hospitais conveniados, sem postos de saúde, com um corpo docente deficitário. Então, os médicos que se graduam nessas escolas, eles não têm uma boa formação. Guilherme Richelman está no 3º ano de Medicina na Universidade Federal de São Paulo. Ele também diz que as faculdades precisam melhorar o ensino e não acha justo que caia só sobre o aluno o ônus de ter de passar no exame. Se você simplesmente punir o aluno, ele não conseguiu entrar numa faculdade boa, abriram várias ruins por aí, daí o aluno entra numa faculdade que não vai ensinar toda a medicina que ele precisava saber, ele gasta 400 mil aí nessa formação e simplesmente ele se forma, acaba o 6º ano e começa a chorar porque não passou na prova e não vai poder fazer nada. Ele gastou 6 anos, jogou 6 anos fora, jogou R$500 mil fora, e aí? Ele vai fazer o que da vida? Tem que ter uma avaliação para controlar e melhorar a qualidade dos médicos no Brasil, mas não esse tipo de avaliação. Tem, na minha visão, tem muitos erros conceituais nessa avaliação. Eu fico pensando, o paciente vai prestar suas queixas e o médico vai ter 5 alternativas para dar diagnóstico para o paciente. Essas 5 alternativas vão ser a resposta do diagnóstico, da realidade do paciente, de toda a vida, de todo o contexto do paciente. Fabrício Donizete da Costa formou-se em Medicina na Universidade de Campinas em 2012 e foi obrigado a fazer o exame do CREMESP. Ele foi um dos formandos que boicotaram a prova. Marcou somente a letra B no gabarito. A avaliação ela tem que avaliar a escola, não só o estudante. O estudante é parte da escola, mas a estrutura. A escola tem que ter uma estrutura mínima, diagnóstica, de acompanhamento clínico, terapêutica, intervenções cirúrgicas. Isso tem que fazer parte do compêndio de práticas que o estudante vai ter ao longo dos 6 anos. Então isso que a gente critica numa prova pontual e apenas de múltipla escolha. Será que a pessoa que respondeu uma questão, ela consegue trazer essas questões práticas da comunicação, da relação médico-paciente para dentro do consultório? O Ministério da Educação, o governo federal e os governos estaduais, eles não têm atuado de uma maneira séria. Segundo o Ministério da Saúde, o país precisa de mais médicos. Na Argentina, por exemplo, existem 3 para cada grupo de 1.000 pessoas. No Brasil, não chegam a 2. A meta do governo é alcançar 2,5 médicos por 1.000 habitantes em 2020. Não é a questão numérica apenas. O ponto crucial é a qualidade do profissional. Se o profissional não tem boa qualidade, a população vai ser mal assistida e o governo vai gastar mais e mal. A gente não aprende quase nada nas aulas, perde o dia inteiro aí. Depois vai para atividades extracurriculares, como iniciação científica, ligas acadêmicas, alguma coisa do tipo. Volta para casa tarde, cansado, e o que acontece é que o estudante de medicina hoje em dia praticamente não tem tempo para estudar. A maioria das pessoas acaba praticamente se formando com resumo, e daí em muitas faculdades os métodos avaliativos acabam, para não reprovar muita gente,
facilitando às vezes, sabe? A atuação do governo tem sido omissa. O Ministério da Educação, o governo federal e os governos estaduais, eles não têm atuado de uma maneira séria com relação a restringir as vagas, né? Seja nas escolas públicas ou nas particulares. O que se vê na prática, do ponto de vista de fechar curso e reduzir vagas, é mínimo, é cosmético, eu costumo dizer, né? Que às vezes o governo anuncia que reduziu vagas em algum curso, mais para fazer manchete do que para efetivamente melhorar o ensino. A produção do programa procurou os responsáveis pelo Ministério da Educação para que nós pudéssemos conversar a respeito da qualidade do ensino da medicina. Mas não tivemos qualquer resposta, não falaram conosco nem por nota. Já o ministro da Saúde falou conosco. Nosso país tem uma quantidade grande de escolas, mas se criaram escolas com poucas vagas, com 30, com 40 vagas, 50 vagas. Nós temos vários estados do nosso país que tem menos de uma vaga por 10 mil habitantes, uma vaga de medicina. Então, tem vários estados que nós precisamos crescer muito em relação à formação de vagas. Se a gente não aumentar nenhuma vaga de medicina hoje, nós só vamos chegar a 2,7 médicos por mil habitantes quase em 2050. A formação de um médico leva anos e a necessidade desses profissionais em lugares remotos é grande e imediata. Por isso, o Ministério da Saúde quer trazer médicos de outros países. E o foco nosso é trazer esses médicos por um período transitório, com uma ação temporária, mas que eles venham com autorização exclusiva para trabalhar na periferia das grandes cidades ou nos municípios do interior. Não queremos esses médicos disputando o mercado com o médico brasileiro. Na verdade, o que há é uma má distribuição dos médicos no Brasil. Hoje nós contamos, por exemplo, com 72% dos médicos, todos os médicos do Brasil, que já são quase 400 mil, na região sul-sudeste. O Ministério da Saúde criou o Programa de Valorização dos Profissionais na Atenção Básica, o PROVAB. Os médicos recebem durante um ano uma bolsa de R$ 8.000 por mês para fazer pós-graduação em saúde da família. A ideia do PROVAB não é um programa para levar médicos só para o interior, é para influenciar a formação do médico. É muito importante que o médico brasileiro, o estudante de medicina, tenha cada vez mais contato com a realidade durante a escola médica. Por isso que é importante incluir cada vez mais a nossa sociedade nas escolas de medicina e ao longo da sua formação ele ter cada vez mais contato com os serviços. Então nós precisamos formar mais médicos e bons médicos. A média em São Paulo é a melhor do país, 2,4 médicos por mil habitantes, enquanto a média nacional é de 1,9 por mil. Nas regiões mais remotas, o índice fica crítico. Eu não vou atender num lugar que eu sei, eu tenho consciência de que eu posso oferecer uma atenção melhor e mais adequada ao paciente e ele morre por falta de estrutura ou venha a ter complicações mais sérias por falta de estrutura. Tornar-se médico não é fácil, são necessários 6 anos de formação. Depois disso, aqueles que querem se especializar fazem residência por mais alguns anos. Varia de 2 a 5. Os que não conseguirem vaga em residência podem fazer cursos de especialização, mais teóricos do que práticos. O Brasil é o segundo país do mundo em número de faculdades de medicina. São 197, 36 em São Paulo. O país só perde para a Índia, que tem cerca de 270 escolas de medicina, e a população 5 vezes maior do que a nossa. Cerca de 14 mil médicos se formam por ano no Brasil, mas só há entre 7 e 8 mil concorridas vagas para residência nos hospitais. A residência é a melhor maneira de um médico se especializar. Você acaba forçando o aluno a ficar mais tempo no hospital e não só ficar estudando questões de prova ou num cursinho aprendendo macetes de fazer prova teórica. Um dos maiores problemas no ensino da medicina no Brasil é que muitas faculdades não possuem hospitais, nem mesmo conveniados, para que seus alunos possam viver na prática o exercício da profissão, tirando dúvidas com os mestres, vivendo a relação médico-paciente. 50% das instituições de ensino, ou seja, hospitais, não oferecem condições sequer para assistência médica, quanto mais para ensino médico. Isso é um fator também que colabora com essa questão
da deficiência do ensino. Sem especialização, muitos médicos acabam aceitando emprego em instituições que não lhes dão boas condições de trabalho. 40% das instituições não oferecem a residência médica. Esses 40% que não entraram, eles vão para a rede de serviço, porque eles são médicos, nas piores pontas, ou seja, na rede básica de saúde, como médico da família, ou então num pronto-socorro, onde já as pessoas mais experientes se aposentaram e sobram vagas. Então nós vamos ter nas duas pontas, às vezes, uma pleia de médicos que não têm a capacidade e a, digamos assim, a experiência de estar na rede básica e também na urgência e emergência. Outro problema que envolve o atendimento é a baixa remuneração da maior parte dos médicos. Muitos profissionais têm 2, 3 empregos. Aqueles vinculados a convênios têm de atender maior número de pacientes, pois a remuneração é muito baixa. Você tem que, em pouco tempo, atender vários doentes para poder fazer o que você faria em um doente. Você tem que atender 5, 6 em uma hora para poder gerar o que você estaria ganhando numa consulta bem feita com o paciente. Há um índice referencial de remuneração dos médicos, que é hoje R$ 10.413 por jornada de 20 horas ou R$ 20.826 por jornadas de 40 horas. Para você ter uma ideia, um médico que atua no Hospital das Clínicas da USP, que é talvez o hospital universitário mais importante do Brasil, o salário base dele é R$ 700. E com gratificações chega a R$ 1.800 para uma jornada de 20 horas. Menos de 5% dos médicos conseguem sobreviver às custas do consultório. Até um tempo atrás eu falava que médico ganhava igual um barbeiro. Hoje eu estou dizendo que o médico está ganhando menos que uma manicure. É ridículo. A medicina é uma prática, sem uma avaliação prática não tem sentido a avaliação. O Brasil vive um grande problema em relação ao atendimento médico. Os profissionais são, na maioria, mal remunerados, sobrecarregados e grande parte das faculdades prepara mal os alunos. Muitos estudantes preocupados com o futuro rejeitam a avaliação do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Eles acham que o exame de múltipla escolha não avalia se o médico está apto para atender e interagir com o paciente. A real situação é que é muito caro você fazer uma prova prática, você precisaria contratar muita gente, então fica por isso mesmo. Só que é ridículo, a medicina é uma prática, sem uma avaliação prática não tem sentido a avaliação. O CREMESP não divulga a prova aplicada aos recém-formados, mas João Ribeiro, que se formou médico em 2012, traz em seu tablet as questões do exame que prestou. O que a gente se deparou foi com uma avaliação pobre. Quer dizer, se você fala que você vai avaliar um estudante que está saindo do 6º ano, o que esse estudante tem que saber? Ele tem que ser um aluno bem formado em atenção primária à saúde, então atenção básica, saber cuidar de um paciente hipertenso, um paciente diabético, das doenças mais prevalentes da população, saber identificar situações de urgência e saber dar condução inicial a um caso de uma emergência. Na prova, foram poucas questões que foram observadas nesse sentido, porque as questões que estavam fáceis, estava muito fácil. Né? Aquela questão que você não gasta 30 segundos para responder, bate pronto. E as questões difíceis era a questão de rodapé de livro. Karen Abrão é coordenadora docente suplente da Associação Brasileira de Educação Médica e professora do curso de Medicina da Universidade Anhembi Morumbi. Ela defende a reformulação do ensino médico no Brasil. Fazer uma única prova, que é teórica, e dizer com esta prova que esse aluno que está saindo da escola de medicina vai ser um bom profissional, é impossível com uma única prova. Esse chamado processo terminativo, que é a avaliação depois do curso, nós discutimos muito, debatemos e o sindicato acolheu isto como sendo uma das formas, mas também não é exclusiva e muito menos definitiva. Alguns estudantes acreditam que a obrigatoriedade do exame do CREMESP vai gerar um mercado de cursinhos focados no teste, em vez de preparar os alunos para o exercício da medicina.
Eu acho que essa prova do CREMESP tem, por mais que ela seja, a ideia dela seja fiscalizar o ensino, mas ela cria, acho que esse viés de criar as faculdades, ou as faculdades passarem a ter uma formação visando a prova do CREMESP. Então, acho que... Visando fazer as provas, não visando formar bons médicos, formar bons alunos que façam provas. O que se tem demonstrado hoje da experiência no Brasil e fora é que você fazer uma prova teórica bem feita e uma prova prática, por exemplo, que seriam complementares, a prova prática ela não adiciona poderes de discriminação. O que quer dizer isso? Que os alunos que foram bem na prova teórica também são os mesmos que vão bem na prática, e os que foram mal na teórica também são os que vão mal na prática. Então, do ponto de vista de discutir fazer só uma prova teórica ou prática, se decidir fazer um exame com prova prática, tem que se colocar na balança que o custo desse exame é muito grande. Enquanto a discussão não chega a um consenso, a população fica sem saber o que fazer. Quais são os critérios para a contratação de um médico? O Hospital Santa Cruz de São Paulo, com mais de 200 médicos em seu quadro, é muito rigoroso na contratação. O primeiro passo é algum médico apresentar esse colega. Tem uma carta de apresentação para nós termos uma referência. Segundo é a documentação exigida. O fato é que a preparação de médicos no Brasil e o atendimento à população estão, de maneira geral, cada vez piores. Qualquer um de nós, por mais saudável que seja, pode precisar de atendimento médico a qualquer momento. E quando isso ocorre, estamos inevitavelmente diante de um jogo de sorte. A medicina é uma ciência em constante mudança e todos os médicos, mesmo os mais experientes, precisam se reciclar constantemente. Será que isso ocorre? Alguém fiscaliza isso? Nós temos na Associação Médica um programa de atualização a cada 5 anos para o médico, em que dependendo da frequência dele em concursos, em congressos, se ele escreve trabalho científico, se ele é professor, né? Quando ele tem uma produção ou frequenta eventos de atualização, ele ganha um certificado de atualização profissional. Isso é uma necessidade permanente. Os hospitais privados maiores também fazem isso. Eu acho que é uma longa discussão, né? Eu fico feliz de ter um espaço para poder dizer a minha opinião agora como médico e assim, espero que mais espaços desse tipo existam, né? Para a população se apossar dessa discussão, né? A gente tem que construir mais espaços para isso. Eu não acho isso utópico, eu acho isso possível. Na tentativa de solucionar parte dos problemas apresentados nesse programa, o governo federal tomou algumas providências através de medida provisória. É o programa Mais Médicos. A partir de 2015, o curso de medicina passará de 6 para 8 anos de duração e nos últimos 2, o aluno terá de trabalhar no Sistema Único de Saúde. Serão criadas 11.447 vagas em cursos de medicina e 12.376 postos de especialização. Faz parte do programa também a contratação de médicos estrangeiros. A medida provisória já gerou polêmica entre acadêmicos, médicos e políticos e ainda vai dar muito pano para a manga.